Olá, pessoal, mais um podcast do Doutor Bactéria, né? E como eu falo em todos os meus podcasts aqui, o que é o podcast do Doutor Bactéria? É o local da sua casa. O local da sua casa, o local da minha casa, o local da casa dos meus convidados, que nós sentamos para conversar, tá? Tanto que, olha, tem um roteiro. Tá? O roteiro, eu leio a primeira escrita aqui, do resto, gente, eu fico num bate-papo mesmo. Você tem um roteiro para conversar com alguém que você gosta? Não tem. Não tem. Você começa a conversar uma coisa, pega um assunto, um vai chamando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro, de repente você olha, você está desesperado, tem tanta coisa para você falar, já passou uma hora, né? E de repente é aí que você faz. Você faz a pessoa vir novamente aqui. Né? Que sempre que vem aqui são amigos, são pessoas queridas, são pessoas profissionais maravilhosos, que a gente escolhe a dedo realmente, porque você merece, tá? Já que você está aqui, faz um favorzinho pra gente. Você jura que vai fazer? Faz um favorzinho. Tem um botãozinho aqui de seguir. Aperta, dá uma apertadinha aqui no botão de seguir. E já que você apertou esse, aperta aqui no sininho, né? O sininho. Então você vai ver que é maravilhoso, né? E agradecer aqui a Cris pelas canecas, ó. A caneca que deu pra gente aqui, né? A Cris, que faz canecas maravilhosas. E também o Pocket Studio. Pocket Studio maravilhoso aqui, né? Fantástico, um pessoal altamente técnico, né? Todos filhos do João aqui, tudo filho do João, né? Que é um cara fantástico aqui que eu já conheço ele olha, tá beirando uns 30 anos, viu, gente? 20, 30 anos já que eu conheço que pode desde da Rede Brasil, de TV, mas tem um tempinho que faz, né? Que nós conhecemos aqui, nós fazemos programa. E agora ele está com esses estúdios aqui maravilhosos aqui no shopping, né? Shopping Cidade, né? E também no Shopping Pamplona. Tá? Vem conhecer aqui, vai ver como você vai ser bem tratado no seu podcast aqui. E hoje toca os seus tambores. Estou com uma pessoa fantástica. Ele estava dando uma aula aqui, né, que é o segundo podcast que eu estou gravando hoje. Né? Veio uma pessoa, já estava falando com ela, já explicando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e falou uma coisa que eu só ouvi ele falar, que foi um soco no meu fígado, gente. Um soco no meu fígado. Vou contar para vocês o que é. Aquela história de deixa sempre para depois a sua saúde e cuida da saúde, cuida dos trabalhos dos outros. Isso aí, nós vamos falar o que é isso, tá? Deixa eu apresentar aqui. Primeiro, a pessoa maravilhosa aqui. Puxa vida, tá? Prazer é meu, doutor. Quem é essa pessoa? Vou ler para você aqui, o currículo dele é fantástico. Ele tem que tirar o óculos aqui, ó. Rodolfo Beltrame, tem um nome bonito, Rodolfo Beltrame, né? Profissional de educação física, dá para ver pelo corpo dele, né? Ó, cara, todo malhadão isso daqui, né? Formado em educação física pela Universidade de São Judas, foi atleta de Kung Fu, conquistando o título de campeão brasileiro, gente, só isso, campeão brasileiro, é fraco, menino, né? Durante a graduação competiu em outras artes marciais, como taekwondo, judô, capoeira, boxe. Vai mexer com o homem. Ele tem essa carinha de calma e graças a Deus ele é calmo, graças a Deus. Né? Você tem uma especialização hoje que eu estava lendo aqui, achei muito interessante, que é justamente a parte da terceira idade, de idosos. Né? Primeiro, obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter vindo de novo. Puxa vida, obrigado mesmo, você é uma honra. Não. É que na faculdade, para ganhar bolsa, a gente participava das competições. Não era por querer participar, era para ganhar bolsa. Então, eu entrava em todas as competições para poder cursar e terminar a minha faculdade. Isso, você já ia se livrando dos competidores lá na hora. E me machucando. Foi assim que eu entrei para a área da terapia, de fisioterapia, de recondicionamento. Então, ótimo. Por que você entrou nessa área de fisioterapia? Para me consertar. E foi literalmente para me consertar. E foi aí que eu conheci muitas metodologias, muita parte de que às vezes menos é mais, e vi que eu fazia muita bobagem durante o treinamento. E seguindo nessa área, eu conheci a terceira idade, e aí vai, e tô aqui para contar um pouquinho dessa história. Conta então pra gente, conta essa história de terceira idade, você especializou, quais as dificuldades que você encontra, né? Que eu tenho certeza, se eu estiver errado, você me fala, que deve cair na mão muita gente que não fez nunca um exercício na vida e de repente fala para ele, olha, se tu continuar assim, não vai conseguir nem andar. Então o cara abre aquela luzinha e fala assim, meu Deus, vou fazer. Chega na tua mão. O que você já fez? Nada até agora. E aí? Então, a minha especialização é em fisiologia do exercício, na saúde e na doença e no envelhecimento. É através do Instituto Biodelta com uma parceria com a Escola de Medicina da USP. Opa.
Então, era um sonho que eu tinha desde que eu estava nas minhas primeiras lesões e cursar essa especialização. Fui fazendo outras até ter condições de fazer essa, a qual eu sou muito grato. Eu sou um dos beneficiados da metodologia Biodelta, porque eu tenho 4 hernias de disco, 2 na cervical, 2 na lombar. Eu tenho 8 pinos e parafusos no joelho que também param nas portas giratórias de banco, de aeroporto. Sabe o que aconteceu? Que eu falei para ele que eu tenho uma prótese. A prótese, e eu fui viajar. Nossa, no aeroporto, eu já abri os joelhos e falei, gente, eu não tô armado. Isso daqui já tem negócio. Aí, eu não sei. Você tem também? Tenho. E ouvi aos 17 anos de idade que eu não ia mais andar, que eu não ia mais correr, subir escada. Então, hoje eu não sou conhecido pelo que eu sei ou pelo que eu faço. Eu sou conhecido por ser teimoso. Então, eu não desisto das pessoas. Sim. Eu estava conversando aqui com a sua amiga e agora espero que se torne minha, a Alessandra. Também já, é uma pessoa maravilhosa. Eu trabalho com terceira idade e o pessoal brinca comigo que eu sou capricorniano e eu não sei o que significa signo nem nada. Também não. Nato, pela minha teimosia. Eu sou escorpião. Mas eu já tenho uma patinha quebrada. Eu tenho um espaço na Vila Mariana que é de treinamento resistido terapêutico para a terceira idade. Resumindo, popularmente, musculação. Musculação. É que as pessoas têm um mito de que musculação é para marombeiro, que é para gente fortinho. Não. O nome do meu espaço é Conatos, que é um termo da filosofia de Spinoza, dado para mim por uma aluna querida, Ana Teresa, e significa uma nova chance, um recomeço. Que bárbaro, cara. Nossa. Assim como você falou, pessoas que chegam lá falando assim, olha, eu não tenho idade, eu não consigo. Pois é, eu tenho clientes que começaram comigo aos 90 anos. 90 anos? E hoje, aos 91, estão melhores do que aos 90 anos. A Dona Marizi chegou até nós com 89 anos, estava bem, só que sofreu uma queda. Em frente, cara. Essa idade para cair. Quebrou o antebraço. Foi para o hospital e no hospital não puderam fazer a cirurgia porque foi descoberta uma cardiopatia. E aí, o que a gente faz? Deixa a moça torta? A senhorinha já tá mal. Só que ao mesmo tempo que ela descobriu tudo isso, hospitalizada, foi perdendo massa magra. Ficou com dificuldade de se levantar. E aí fica aquele negócio, o que faz, o que não faz, como a gente faz. Simples. Faz a senhorinha fazer força. O que fez ela perder massa magra foi porque ela ficou impedida de fazer as atividades do dia a dia. E aí eu comecei com ela dentro da casa dela, na cama dela, porque ela não podia se levantar. Fomos fazendo exercício de fortalecimento. Ela tem cardiopatia, ela tem hernia de disco, ela tá com o rádio quebrado. Eu tenho vídeo, eu passo. Hoje ela tá bem, treina lá na academia, chega a pé, volta a pé, levanta, senta, totalmente autônoma. E assim como ela, eu tenho N histórias aqui para falar. Que... Você vai ter outra comigo aqui. Meu Deus, sabe que eu fiquei por causa da... todo mundo já sabe aqui, né? Eu fiz uma operação que eu coloquei uma prótese de artrose. Então, doía para pensar. Eu vou pensar, doía. Então, era 24 horas por dor. Então, o que vai acontecendo? Você vai diminuindo o quê? Exercício físico. Tudo. Exercício físico vai diminuindo. Minha musculatura foi chegando agora tal. Me permite te cortar, doutor? Sim. Esse é o processo de todo mundo. Sim. Você tá com uma dor, você fala assim, não, depois eu vou ver. Aí aparece uma coisa para fazer, outra coisa para fazer, uma profissão ou um trabalho, um compromisso, e vai aparecendo, você vai deixando para depois. Por quê? Você vai se adaptando a essa dor. E quanto mais idade a pessoa tem, mais estratégias ela cria. Porque você, com o passar do tempo, não fica mais novo, mas se tudo der certo, fica bem mais inteligente. Sim. Você vai criando estratégias, criando recursos, a cadeira, o colchão, o travesseiro, para amenizar aquela dor e seguir em frente. E quando aquela dor chega num ápice, você procura ajuda. Mas você só procura ajuda porque ela te parou. Na marra. E aí já é tarde para fazer um monte de coisa, mas nunca é tarde para cuidar de você. Onde é que você pôs a câmera em mim? Eu vou puxar a sua orelha, porque eu vi a sua entrevista com a Alessandra. Ele tá contando minha vida. E eu assisti seu podcast com o professor Ronaldo. Então, assim, eu vi o que você fez com o seu quadril. E é o processo natural de todo mundo. Porque uma pessoa com mais de 60 anos, para pra pensar, o que ela tem de responsabilidade? Tudo que veio depois dela. Então, quem tem filhos são os filhos, quem tem netos são os filhos e netos,
Quem tem filhos, netos, animais de estimação são filhos, netos, animais de estimação e a profissão. Então é uma pessoa que não está desocupada. Quer dizer, vai Principalmente somando. hoje. E aquela pessoa vai deixando para trás ela. E ela só vai chegar nela quando ela tiver a obrigação e não por vontade. Gente, isso é tão verdade que ele me viu aqui, eu ainda escondi dele, mas ele me viu, eu cancelando a minha terceira fisioterapia dessa semana. Que eu tive podcast, que teve gravação, que hoje vai ter uma gravação, então eu estava cancelando aqui com o Motivos rapaz. profissionais. Já uma semana já, eu estava seguindo certinho, bonitinho o negócio. Uma semana, embora ele me ensinou um exercício, eu faço todo dia. Acordo, hoje não deu também, outra vez, eu sei, porque eu tinha programa de rádio. Rapaz, nossa, eu acordo cedo, mas fica respondendo a coisa. Pode puxar, puxa a orelha, eu mereço. E ó, vai em todas as esferas, tá? Desde pessoas que tiveram suas vidas profissionais e hoje são aposentadas da atividade principal, estão sempre procurando algo para fazer. Sim. Então elas estão aposentadas daquela atividade principal, mas estão trabalhando em outro tipo de atividade ou fazendo aquilo com menor volume, mas não estão paradas, porque hoje é difícil uma pessoa ficar 100% parada. Então é o que eu encontro no meu espaço. E mesmo assim, a pessoa está sempre cuidando do marido, do genro, da filha, do cachorro, da sobrinha, do irmão, da tia, menos dela. Sim. E quando chega para cuidar dela, chega com dor. E quando a gente tem dor, o que a gente faz? Vai levantar peso? Não. Tá doendo. A gente Tá quer... doendo. Dói. Não sei o que eu vai no médico e pede remédio. Quero remédio. Anti-inflamatório, analgésico. Anti-inflamatório, vai para o espaço. Toma remédio, cria uma janela de oportunidade e vai treinar, vai fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, vou usar você, tudo bem? Pode usar isso, me xinga. Prótese de quadril em menos de 2 meses, é isso? Em menos de 2 meses. Então, menos de 2 meses. prótese de quadril do primeiro dia. Menos de 2 meses uma prótese de quadril. Posso contar a sua idade? Pode, claro. Aproximadamente 70 anos a serem completados. Agora. Isso. Já está em pé, está bem, está funcional. Maravilha. Sim. E aí o cara, o que ele faz? Começa a cancelar as fisioterapias, porque já estou funcional, já estou em pé, está o suficiente, até a musculatura ceder. A prótese não é músculo, ela é uma estrutura rígida, e aí vai começar a dar problema de novo, vai começar a dar dor de novo, e ele vai ir para o médico de novo, tomar remédio de novo, e depois mandado para uma fisioterapia, e você volta para a fisioterapia. Então, assim, é um ciclo vicioso que ele só se rompe com uma atitude. É você. Mas eu operei agora, não dá para fazer força. Vai treinar braço, vai treinar abdômen, vai treinar panturrilha. Por quê? Nossos músculos, como você aprendeu com o professor Ronaldo, que foi meu professor e é meu irmãozão. Maravilhoso, né? Os seus músculos, quando atingidos, eles produzem miocinas, que são anti-inflamatórios naturais. Eles entram em circulação e vão atuar nos tecidos que estão inflamados. Então, olha, eu fiz uma prótese de quadril, então não vou fazer nada porque eu estou com dor. Não tem problema, vai fazer braço, vai fazer ombro. Você vai produzir as miocinas, elas entram em circulação e vão ajudar o processo de regeneração do que você acabou de agredir. Sim. Isso tudo as pessoas não têm em mente, porque, não, eu fiz uma cirurgia, eu tenho que ficar quietinho. Não, é o processo contrário. Você tem uma cirurgia, vai fazer algo. Então por isso que o ortopedista me indicou, fisioterapia vai começar amanhã. Eu fiz a cirurgia hoje, começa amanhã. E ainda deu sorte que não ia começar hoje. Quanto mais é evoluída e profunda, aprofundados estudos em fisiologia, mais a gente entende que nós fomos feitos para se mexer. E quanto mais a gente avança, mais tecnologia nós temos, menos a gente se mexe. Hoje você não vai nem à padaria. Você consegue pedir pão e ele chega na sua casa. Pô, eu vi que eu não conseguia dar uma volta na minha quadra. Né? Meu sonho, por incrível que pareça, era fazer o que eu fazia 5 anos atrás, que era dar uma volta no residencial. Né? Já essa semana, já todo dia eu estou dando volta residencial. Graças à fisioterapia. Qual a queixa que eu mais recebo no meu espaço? Não é dor. A dor, todo mundo... Se eu perguntar para jovens hoje, os jovens já possuem dores. É autonomia. A maior queixa dos idosos no meu espaço é autonomia. Concordo. Porque dor nós temos. Eu tô com 45. Eu tenho dor. É melhor nem falar nas minhas dores. Autonomia. Quando você tem dor, você cria as suas estratégias. Como você falou, mudava de posição, achava uma posição para deitar. Você se adapta. O problema é quando a dor te limita. Na hora que a dor te tirou algo, aí você começa... Opa! O que aconteceu comigo? Tirou. Na hora que tirou, o que você foi fazer? Tirou.
Aí, depois de 4 anos falando com a ortopedista falando para mim, vai não sei o quê, vai tal. Você sabe que eu entrevistei igual fazer um podcast, ele não sabia do meu problema, eu estava sentado. Eu levanto, tem gente que perguntou se eu já tinha tido AVC, que eu andava tudo torto, esse negócio, fala um monte de coisa. Mas ele não viu, era um cardiologista. Ele falou assim para mim, surgiu a conversa, ele falou, você sabe que tem cirurgias que resolveriam um problema da pessoa, e a pessoa não faz. Quando ela resolve fazer, ela está com pressão alta, problema cardíaco, que impossibilita ela de fazer. Então ela se arrepende pro resto da vida de não ter feito. Naquela noite eu telefonei para minha ortopedista e falei, quando você tem tempo, marca. Vamos fazer, dá para ir agora? Agora. Então, você tem que levar um puxãozinho de orelha, né? Aquilo foi um chute no meu fígado, aquilo que ele falou. Ele não sabia, ele nem sabe que falou isso, né? Mas veio direto para mim. Vou dar um exemplo, de novo usando você. Sim. Não era difícil levantar e sentar? Era quase impossível. E a atividade descer de escada. É a atividade básica do ser humano. A gente trabalha... Do chão. Esquece. Cara, eu ia pro chão, para levantar, tinha que ter alguma coisa para tentar puxar com o braço, que eu não conseguia levantar. Agora eu tô levantando, não digo fácil. Me permite te chamar de Roberto? Claro. Roberto. Você é Baque, Roberto, você é. Obrigado. Roberto, o problema é que as pessoas, quando têm a limitação, falam assim, pô, mas eu não consigo fazer, então nem vou lá. Não, mas eu tenho dor, então academia não, academia. Gente, procura um espaço especializado em problemas, porque existe. Eu sou educador físico, mas eu tenho preconceito com o educador físico. A faculdade de educação física não prepara a pessoa para problemas. Ela prepara os profissionais para atender o grande público que não tem problema. É aquele ser humano modelo. Ele chega lá, ele não tem problema, ele só quer melhorar. Faculdade de Educação Física é perfeita. Se a pessoa está com uma unha encravada e está pisando torto, você desvia o padrão básico de movimento, que é o agachar e levantar. Na hora que você desvia esse padrão básico, você cria uma disfunção. Não se sobrecarrega a disfunção. Mas numa academia ninguém sabe disso. A pessoa vai lá, sobrecarrega e começa a criar um problema como o seu colchão dentro de casa. Se você ficar em pé no colchão e pular, você não vai criar um problema na espuma, porque a espuma está pronta para adquirir aquele esforço e resistir. Só que se você fizer aquilo lá durante dias, no mesmo ponto, o que você cria? Um vício na espuma. Mas vai levar dias. Essas são as nossas articulações. A pessoa com a unha encravada vai fazer leg press, agachamento, e vai fazer e toca o barco. Só que se ela fizer com desvio, ela está machucando o menisco, ela está machucando acetábulo, ela está machucando membranas, ela está machucando cartilagens. E depois de um tempo vem a cobrança. E a pessoa fala assim, não, foi o agachamento que me machucou. Não, não foi. Foi a maneira com que você realizou. Então, para um idoso, que é muito comum se verticalizar para agachar, tudo, a gente, na avaliação física, já começa a fazer a triagem. Muda o padrão dela. Por quê? Que adianta ele vir treinar conosco, passar 1 hora fazendo exercício dirigido e ir em casa com os padrões básicos de movimento, tudo errado. Então eu tenho que entender quem é a pessoa, eu tenho que acompanhar essa pessoa. Tem muitos clientes que eu vou até a casa, eu estudo o que a gente pode fazer de ergonomia, a gente faz uma série de coisas. Não pare, não desista. A gente não pode falar assim, olha, não consigo, não vou fazer, e fica aquele coitadismo. Não, vai embora. Vira um ciclo vicioso, né? Que vai embora. A pessoa vai fazendo, aí diminui o movimento, aí começa a aceitar. Pessoa de idade é assim mesmo. A gente fala, né? Tem que sentir dor. No meu espaço é comum as pessoas irem lá e a gente tinha a recepção, depois o espaço, depois um café. Não dava muito certo, porque a pessoa na recepção já entra assim, eu tô com dor, eu não vou fazer força não. O que eu fiz? Eu joguei a recepção pro lado do café. Então, para entrar no espaço, você tem que passar pela sala de musculação, com os equipamentos adequados, tudo dirigido. É uma linha especializada do Dr. Santarém, próprio para quem tem problema. Ou seja, não faz milagre, mas eu que tenho pino no joelho, hernia de disco, eu consigo ativar meus músculos como uma academia normal, só que minhas articulações estão preservadas. Você que está recém-cirúrgico, proteticado, vamos colocar assim, você consegue fazer esforços na musculatura que envolvem a bacia sem fazer um esforço desnecessário na prótese. Fazendo com que você tenha ativação muscular sem sobrecarga articular. É necessário, né? É necessário. Sim. Então, o que a pessoa faz? Para chegar na recepção, para ser atendido, tem que passar pelas pessoas que estão lá treinando. E a recepção ao lado do café, a pessoa senta e fica ao lado de um monte de idosinhos que estão lá tomando café, comendo bolo, bolacha. Tudo feliz, tudo contente. E que eles que levam, tá? Sim. As senhorinhas que levam tudo no meu espaço, pode tudo. Que legal. A pessoa entra assim. Tá desconfiado. E vê os iguais treinando. Sim.
Não tem aquela regatinha com mamilo de fora, não tem aquela mocinha com shorts, e nada contra, cada um no seu ambiente, tá tudo certo. Só que isso é ostensivo, isso é nocivo para quem tá com 70 anos, que já tá fragilizado, tá com dor, tá com limitação. Daí chega lá, tem um cara levantando 300 quilos e eu não consigo nem levantar sem ajuda. A sensação de impotência é horrorosa. Imagina uma senhorinha. Cara, aconteceu isso comigo, cara, que eu fui visitar uma academia, quem veio foi um dos professores. Só que o cara acho que toma bomba, porque o tamanho do cara, o Hulk era filhote dele, né? O cara é enorme. Aí ele falou assim, olha para mim, a sua finalidade vai chegar como eu sou. Eu nunca mais fui. Eu nunca mais fui, mas não vou chegar nunca do jeito que esse cara é. Lá na Conatos é o contrário. Sim. Eu tive o prazer de atender um padre da igreja de Santa Rita. Bom, vou entender, só com milagre para você. Padre Jorge, ele me apresentou uma casa em São Paulo que é dos padres aposentados. E assim, é incrível, porque até me arrepia, gente. Bacana. E me desculpa se eu me emocionar, porque, enfim. Isso aqui você tá livre para fazer o que você quiser, cara. A gente chora junto. A gente chora junto. Nessa casa, eu aprendi, tenho aprendido muitas coisas. Por quê? Eu tenho conhecido padres aposentados. Sim. É um hotel maravilhoso, de um atendimento que você olha assim, você fala, cara, que estrutura, que coisa linda, que é atrás do Museu do Ipiranga. Olha, eu não conhecia. Chama Casa São Paulo, do lado da Arquidiocese de São Paulo. Imagina um ambiente onde você tem a arquitetura do Museu do Ipiranga, profissionais, refeições, enfermeiros, médicos, freiras, irmãs atendendo. Tudo que qualquer pessoa gostaria na vida de ter de atendimento. Por um padre aposentado, cara, que sensação maravilhosa. O que falta num espaço desse? Academia. Isso. Mas mesmo se eu colocar academia, o que está faltando? O que uma academia lá dentro não levaria para eles? Sim. Imagina que essas pessoas estão nas suas paróquias, abdicando de uma vida que nós dois temos. Sim. Tem os paroquianos. São a família dessas pessoas. Eles são referência para elas. E aí você se aposenta e vai para um lugar sensacional, que é um hotel, tem tudo, que legal. Você deixa de ser uma referência e passa a ser só um idoso, encostado, sem família. Sem Parece que é um estoque, né? E aí, cara, isso daí eu olhei e falei assim, cara, eu acho que eu posso ajudar mais se eu tirá-los daqui momentaneamente e levar para um espaço onde temos mais iguais do que se eu trouxer a academia para cá. Entendi. Então, assim, hoje... Tem que ter o lance. Né? Hoje a excursão... Sim. Eu atendo 4 padres no meu espaço. A excursão deles é ir e vir e vamos lá e treinar. Eu já espero essa hora, né? Eu espero essa hora. Eu sou o professor. Eu vou contar a história do Padre Ubaldo. Padre Ubaldo, me perdoe, mas eu vou fofocar. Padre Ubaldo. Eu sou fofoqueiro. Isso. Padre Ubaldo tem trombose nas 2 pernas, com bloqueio até de safena. Padre Ubaldo tem tem 2 hérnias extravasadas, enormes. Padre Ubaldo tem cardiopatia, Padre Ubaldo tem diabetes, Padre Ubaldo tem 86 anos. Ele estava praticamente cadeirante. Tirava da cadeira, punha na cama, tirava da cama, punha na cadeira, deslocava, tirava da cadeira, punha. Foi assim que eu o conheci em novembro do ano passado. Iniciei um trabalho com ele de fortalecimento. Mas ele tem hérnia, mas ele tem trombose, mas ele não pode, ele tem cirurgia, ele tem... Fortalecimento. Dentro do que era possível nas características dele. Hoje nós estamos nos falando aqui, eu mandei uma mensagem pedindo desculpas, que eu não estaria com ele hoje à tarde, porque ele vai com mais 2 amigos, padres aposentados, lá no nosso espaço. Ele não vai de cadeira de rodas, ele não vai de bengala, ele vai em pé, sem o auxílio de ninguém. E muitos outros padres da Casa São Paulo me ligam perguntando para mim o que eu dou para ele no café, porque a gente tem esse café que é um espaço de convivência. Eu falei, não põe nada, eu só dou café para ele. Tanto é que ele não pode nem comer. Então, assim, mesmo pessoas com limitações severas, inclusive de dificuldade de deslocamento, de ficar em pé, faz aquele... mas eu só consigo 1%. Vai fazer 1%. Para virar 1,5%, para virar 2%. Você começa, né? O negócio é começar. E faz. Eu utilizo muito o peso corporal da pessoa como referência. Se você pesa 80 quilos, 80 quilos não pode ser um problema para você. Porque senão você é o problema.
Tô com vontade de cancelar a gravação de hoje à noite e telefonar pro fisioterapeuta, falar, cancela, eu vou fazer hoje. Até o fim dessa entrevista eu vou conseguir. Olha, rapaz, eu tô praticamente convencido já de fazer isso daqui. Ou então, passou outro horário, que hora você me é que as atende? pessoas pensam, eu tenho tal idade, eu não vou poder fazer força. É exatamente o que você deve fazer. Nós saímos de um ano de Olimpíadas, é fantástico a gente ver o suprassumo dos seres humanos lá. Sim. O cara que salta mais, o cara que corre mais, o cara que nada melhor, o cara que rebate melhor, o cara que bate mais forte. O que todos eles têm em comum? Todo dia de manhã, o primeiro treino deles é físico. O primeiro treino deles é levantando pesos. Para quê? Para proteger as articulações, proteger a musculatura, se lesionar menos e poder exercer qualquer outra atividade. Faz como se fosse um remédio. O remédio deles é o exercício. Sem parafrasear a bactéria, Sim. Mas a faxina do nosso corpo é a atividade física. A atividade física é que faz com que você elimine células que já estão praticamente sem função, que você possibilite um fortalecimento de células que estão se tornando sem função e que você dê vida melhor e mais rápido para as células que estão nascendo. Então, no podcast com o professor Ronaldo, vocês falaram de neurogênese. Sim. Você também tem isso daí quando você faz a angiogênese, que é a criação de vasos e artérias, veias, quando tem trombose, que é no caso do Padre Ubaldo. O seu corpo ele cria novas ramificações que não vão dar conta 100% do que está falhando, mas vão dar conta do suficiente. Vão fazer você fazer o básico. E, aliás, desculpa, eu tô dando aula aqui, eu me empolgo. Não, rapaz, tô adorando. O podcast é seu, não é meu. Eu chamo a pessoa e fico só de boca aberta ouvindo o que vocês estão falando aqui. Se você pega uma Smart Fit da vida, uma Red Fit, Blue Fit, todas essas academias que são enormes, são redes maravilhosas, com equipamentos, tudo que você vê lá dentro é fragmentação de 3 movimentos básicos do ser humano. Agachar, empurrar e puxar. Você nasce deitado. Põe uma criança no chão, recém-nascida. O que ela vai começar a fazer? Empurrar o chão. Empurrar o chão para tentar levantar a cabeça. Empurrar o chão. Depois que ela senta, o que ela começa a fazer? Puxar aqui, puxar ali, porque ela quer levantar. Então você já empurrou e está puxando. Quando começa a ter força para puxar, o que a perninha faz? Empurra o chão. Então você fez os 3 movimentos básicos. Agachar, empurrar e puxar. Tudo que você tem em qualquer academia, desde o meu espaço, que a gente chama de clínica Conatos, não é uma academia, até numa academia de grande rede, tudo é derivação e fragmentação dessas 3 movimentações. Então, agachar, empurrar e puxar. Puxar. Então, se você não pode ir a uma academia, você pode agachar, empurrar e puxar dentro da sua casa. Ah, mas eu não tenho peso. Tem o seu peso. Tem adaptações para fazer isso. Pode ser até um exercício de calistenia, para aquela galera que sobe em coisas, pula, não sei o quê. Ou pode ser um exercício de sentar e levantar da cadeira. Porque o idoso preza por autonomia. Ele tá nem aí se você vai andar de sunga na praia ou de biquíni. Ele quer ter autonomia. Ele mesmo ter autonomia. É verdade, cara. Verdade. Sr. Nelson, 89 anos. Sisudo. Eu tinha medo de falar com ele. Desculpa, Sr. Nelson, eu tô confessando coisas aqui. Porque ele levou a esposa e o filho, ficava assim, sisudo. Eu me desviava dele na academia. E aí um dia ele falou assim, quero falar com você. Falei, pronto, vou tomar uma enrabada desse senhor agora. Lá vem ele. Aí fomos para a área do café. No café ele falou assim, eu queria te agradecer. Eu falei, então, desgraçado, eu achei que eu ia tomar uma bronca. E sabe qual foi a referência de melhora dele? Sim. Eu moro num apartamento que tem um lance de escadas na portaria. E eu nunca tinha descido e subido aquele lance de escadas quando pessoas estão lá, porque eu precisava usar o corrimão. E eu moro lá há quase 10 anos. Eu pedi pizza esse fim de semana. Tinha um monte de gente. Eu desci e subi. Quando eu subi, eu olhei. Eu fiz isso sem auxílio e com um monte de gente na escada. Então, olha a referência de melhora da pessoa. Você sabe que aconteceu comigo uma coisa dessa daqui, você está falando, fica até, como se faz, a gente emociona. Que há exatamente 4 anos eu não conseguia colocar a meia no pé esquerdo. Olha o básico. O meia no pé esquerdo. Eu ficava quase meia hora pescando. Né? Há 2 semanas atrás, eu falei, será que eu consigo? E fazendo musculação que eu estou fazendo, fisioterapia, esse negócio todo. Dobrei a perna, falei, consegui dobrar a perna sem dor e fácil. Será que eu consigo abaixar assim? Na hora que eu coloquei, fiquei acho que uns 10 minutos olhando pro pé, com a meia e chorando. Né?
E você narrou que há 4 anos você não fazia isso. 4 anos que eu não fazia isso. Percebeu o que a gente falou desde o começo do nosso bate-papo? Você foi criando estratégias, foi pescando, foi colocando o pé não sei aonde, foi sentando em cadeira diferente. Os dedos do pé se mexiam para puxar meio. Gente, eu estava quase entrando no Circo do Soleil. E nós não estamos falando de uma pessoa que não tem autonomia. A gente está falando de uma pessoa que teve uma limitação de autonomia. E isso já te incomodou? E meu sonho o que era? Botar a meia no pé esquerdo. Tanto que eu tenho uma palestra, na palestra eu já fiz, já coloquei, eu falo assim, a meia no pé esquerdo. Entendeu? Para pessoas para dar importância no que elas têm. Né, o que elas conseguiram. Estamos falando de uma coisa dessa aqui. Eu tenho até senhoras que chegam lá e começam assim, eu tenho osteoporose, não posso fazer força. Quer dizer, já te dá aquele breque, né? Não venha com um negocinho aqui. Só vim porque o médico mandou, mas eu não vou fazer força não. Isso. Eu falo que, gente, osteoporose é uma deficiência na recalcificação do osso. O osso já existe. Essa recalcificação é feita por uma função chamada osteoblástica. Sim. É como se fossem os pedreirinhos. Você tem o terreno, que é o seu osso. Aí você vai tomar vitamina, vai tomar cálcio, vai tomar sol, que é vitamina D e tal. Você pode encher o terreno de material. Se você não tiver o pedreiro, quem é que constrói? A função osteoblástica ela só é estimulada mediante a tração e compressão do tecido ósseo. Na faculdade de medicina, a gente aprende que são 5 estímulos, né? Que é tração, compressão, impacto, torção e repetição. Dá pra gente fazer impacto e torção em quem tá com osteoporose? Repete pra mim, como é que é? Tração é puxar. Compressão é apertar. Tração, compressão. Torção é girar. E impacto é você gerar impacto. Tá. E repetição é você fazer várias vezes a mesma coisa. Perfeito. Então você tem esses 5 estímulos. Dá para você que gerar impacto ou torcer alguém que está com osteoporose? Lembrando que a osteoporose não dói. Só quando está num nível muito avançado. Então se você faz isso... Mas a pessoa se autolimita, né? E você tem risco de quebra. Sim. Então tem gente que tem até risco de fratura espontânea. Porque não tem dor. Então você tem que minimizar os riscos. Dá para você torcer alguém em alguma atividade? Você pegar alguém e ficar torcendo para gerar algum tipo de estímulo osteoblástico? Sim. Não dá. O jeito mais seguro e, porém, é o mais eficiente deles é você fazer força. Seu músculo vai tracionar e vai comprimir seus ossos. Aumenta a remineralização óssea. Sim, você que tem osteoporose vai fazer musculação. Mais uma razão. Quer dizer, na verdade, a desculpa que ela estava dando era a razão, né? A razão de fazer. É a razão para ela fazer. Ótimo, a senhora está então, musculação para ela aqui. Exatamente, exatamente. Mas a pessoa... desculpa se encontra 1 milhão, não tem? Sempre. Tem. Artrose, artrite, discopatia, tudo gera dor. Eu tinha isso há 5 anos que eu não fazia... Não, desde a época da pandemia, que eu parei. Aí fiquei alguns meses parando, começou a doer mais. Então a artrose fazia não ter exercício, acho que falta de exercício fazia eu ter mais artrose fazia ter mais exercício, eu entrei num ciclo vicioso. É uma bola de neve que se retroalimenta. Uma coisa leva a outra e você não consegue sair. A única maneira de você sair disso é fazendo força. Sim. Você quebra esse ciclo, não é imediato. A sensação inicial não é agradável, porque fazer força, mesmo para quem está bem, gera produção de toxinas. Aquela dor tardia de quem fez força fica, nossa, eu fiz força, tá dolorido. Se você souber dosar isso, é como o antídoto. Sim. A maioria dos antídotos é oriunda do veneno. Só que se você fizer demais, vira veneno. Se você fizer de menos, não tem o resultado que você quer. Então tem que dosar, tem que fazer com constância, com disciplina. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho. Eu não tenho tempo porque eu tenho meus netos. Eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer não sei o que para o meu marido. Eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer não sei o que para minha esposa. Até vir a doença, que daí você vai ter tempo para a doença. Até vir a dor que te limitou. Eu tive que parar um mês e meio. Você vai ter que ter tempo para o problema. E aí você não tem tempo para mais nada. Você tem tempo só para o problema. A grande solução é a prevenção. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas todo mundo que já tem a indicação de dor... Por que a gente deixa a gente para segundo plano? Você põe sempre trabalho, até outras coisas que às vezes não é... Se vou ser sincero, às vezes não é nem o meu trabalho, mas eu estou fazendo uma coisa para ajudar uma pessoa que é teu amigo, entre aspas, que na hora que você precisa ele não vai te ajudar. Tá? E mesmo que ele venha, talvez ele não possa. Claro. Porque o problema está em você. Sim. Então a solução também está em você. É o sujo falando do mal lavado, porque eu fiz igual essa semana.
eu tô com a resistência lá embaixo, tô com erupções, enfim, por quê? Eu tava cuidando de um ente familiar que partiu nessa quarta. Assim como outros clientes que eu tenho e que não tem como não se apegar. São pessoas que chegam a mim já com idade e que a gente se afeiçoa. E o que eu aprendo com essas pessoas é surreal. Que a gente acha que sabe muita coisa, na verdade a gente não sabe nada. E são pessoas que vêm até nós com prognósticos às vezes fechados, como o Dr. Sérgio Lioi. Ele chegou com leucemia, 85 anos, um diagnóstico fechado, menos de um ano de prognóstico para chegar no fim. Também sofreu uma queda, não tem coagulação sanguínea, quase perdeu o braço no hospital, 22 dias hospitalizado, não ficava mais em pé. Mesma história de Dona Marisita. Cheguei no hospital, tenho 50% dos meus alunos são médicos. O médico já tinha fechado o diagnóstico dele. E com razão. Só que quando eu cheguei lá e comecei a fazer força com aquele senhorzinho que eu já conhecia, aquele senhorzinho tem uma determinação que era surreal. E ele foi evoluindo. Artrose nos joelhos, mal flexionava os joelhos. E de repente ele começou a flexionar tudo de novo. Na cama do hospital a gente fazendo exercício. E depois de 2 meses ele estava entrando na academia em pé de novo, de mão dada com a esposa. Eu tenho vídeo todo dele... contente. E com sonda parenteral. Você o Robocop. Segue a vida. Sim. Não podia entrar em piscina, tomar sol. Eu tenho cenas dele na piscina, tenho cena dele tomando sol, nadando com os amigos. Cara, ele tinha um prognóstico de alguns meses, ele durou mais de ano. Ninguém pode determinar o prazo de validade de alguém. Só tem uma coisa que determina o prazo de validade de alguém. E mesmo que ele tivesse um dia, mesmo que ele tivesse durado até menos do que o prognóstico dele deu, ele durou dentro de casa, fazendo as coisas dele, com a esposa dele, vendo o filho dele, que hoje é um baita de um amigo meu, tem uma parceria com o cara que é sensacional. E não pode desistir. Não é porque você não consegue tudo que você não pode fazer 100%. Você se limita. Isso eu tive agora. Eu comecei a cuidar desse ente dentro de casa e eu me impedia de dormir e não via isso. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que é certa. Daí você deixa de se alimentar, você deixa de dormir, e eu continuo com a vida, eu continuo treinando, eu não paro de fazer algumas coisas. Você às vezes se agride. Só que você não percebe. Então você tem que parar e olhar o Roberto e falar, cara, eu tenho que fazer isso. Não, mas eu tô bem, tô fazendo, eu vou cancelar. Cancela outras coisas. O Roberto vem em primeiro lugar. O Roberto é a prioridade. Se o Roberto não estiver bem... Porque eu vou fazer um favor para um amigo hoje. Se o Roberto não estiver bem, não é nem monetário, você não vai ajudar dinheiro. nunca mais amigo nenhum. Se o Roberto tiver um treco ou parar por causa de dor ou tiver dificuldade de levantar, você, além de não ajudar, você vai atrapalhar. Vai atrapalhar seus familiares, vai atrapalhar sua casa, vai atrapalhar seu dia a dia no trabalho. Prioridade é o Roberto. Eu vou fazer... Roberto. Mas eu tenho... Roberto. Depois os outros. Não é questão de que você não dá valor às pessoas. Posso usar o seu Clips como exemplo? As pessoas também têm mania que eu vi você falando. Eu pegava embaixo da mesa, ficava subindo, mexendo 120 vezes a perna quando você fez o podcast com o Ronaldo. As pessoas, quando tem dor e o médico pede para fortalecer, tem essa coisa que a pessoa fala, então eu vou movimentar. Aí tem uma artrose no joelho ou no quadril. Eu ficava massageando a perna, chega a ficar roxa de tanta dor. A pessoa vai lá e começa a subir e descer escada. Gente, não... Vou dar um exemplo. Eu uso isso daqui lá na Conatos. A sua articulação é como se fosse esse Clips. Se você pega ela e coloca muito peso nela para fazer um movimento, você vai deformar e vai voltar. Suponha que você voltou e você tem o descanso. O que você fez aqui, você teve microlesão, você teve uma série de coisas que fez uma deformação e voltou. Vai ter os dias de descanso porque a periodização dentro de um treinamento faz isso. Os dias de descanso é para regeneração tecidual. No músculo, a regeneração tecidual vai reconstruir todo aquele tecido que está microlesionado. Na articulação com artrose, nós temos uma célulazinha chamada condrócito. O condrócito ele é preguiçoso. Se você não tracionar e comprimir ele não funciona, ele não regenera a cartilagem. E cartilagem não consegue se regenerar 100%. Por isso que a gente tem um processo chamado envelhecimento. Porque o condrócito equivale a só 5% da cartilagem. Mas é o suficiente para você fazer uma manutenção e gerar uma articulação com saúde até o fim dos seus dias. Legal. Então o que você fez? A agressão e o descanso.
Quando você vai para uma bicicleta, ou você vai para uma escada, ou você fica mexendo muito uma articulação, o que você faz com o clips? Isso aqui quantas vezes? Se eu continuar fazendo, o que eu vou fazer com essa coisa? Quebrar. É sua articulação. Quando eu fiz o movimento com muita carga, ele não quebrou. Sim. O dia de regeneração seria como se eu fosse aquecer as células de carbono aqui, ele faz uma têmpera, o aço continua legal. Sim. É o que você faz no seu corpo. Trabalhar com artrose, trabalhar com condromalácia, trabalhar com uma enfermidade, se você usar a carga correta e o movimento correto, com o ângulo que sua articulação permite. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Tudo bem, eu só consigo fazer isso, é isso que você vai fazer. Às vezes você trabalha sem tem que fazer. Conhecer o corpo. Você trabalha só na isometria. Sim. Por quê? Não é tração e compressão que estimulam as coisas? Se eu não consigo mexer porque eu estou com dor, eu faço a articulação ficar parada e gero tração e gero compressão. Está protegido. Vai lá. Muitas vezes uma gera a outra, né? Que começa a doer, você para, não vou fazer. Vou fazer, ainda fala, vira aquela senhora, né? Que você olha, já tenho um problema no osso, não sei o quê, não vou fazer nada, você não inventa coisa. E quando a pessoa vem com a receita do médico, e está escrito na receita do médico, não pode agachar. Como é que você vai ao banheiro? É verdade. Como é que você senta à mesa para fazer uma refeição? Você tem que agachar. Que eu tive, que quando minha casa tem 2 andares, né? Então eu dormi embaixo, que eu não podia subir escada. Já começou, velho, que não pode subir escada. Tá, então eu vou dormir no sofá. Aí, primeira noite, xixi. Depois de xixi. Chamei meu filho, não sei o que tal, ele veio. Aí eu tava hiper hidratado, passou meia hora, vontade de vestir de novo, né? Aí já veio outro filho. Tinha um esquema para te atender. Mas daqui a meia hora, já viu o primeiro filho, mas com o bico até aqui. Tá? Aí o segundo já veio com o bico. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, vou tentar levantar. O sofá era baixo. O que eu fiz, meu fisioterapeuta falou, cara, se tu ficar uma semana fazendo o que você está fazendo, que eu falei, olha o que eu fiz para levantar. Eu fiz puxando, eu estava sem músculo, tentando puxar o negócio, entortando o negócio tal, com a coluna para cá, a coluna para lá, e falou assim, cara, eu te dou uma semana para você estar trocando tua coluna. Ele falou para mim, você está fazendo tudo errado, você vai se arrebentar. Tá? Então ele pôs o negócio, que ele falou, vamos te tornar independente, para você conseguir levantar sozinho, para você não depender, senão você vai se arrebentar tudo, aumenta o colchão, aumenta o negócio. É isso. No meu espaço do café, que eu narrei aqui, que eu tenho lá, o meu sofá é 7 centímetros mais alto do que a altura padrão dos estofados no Brasil. Quer dizer, você já fez pensado mesmo o negócio? Eu tenho artrose nível 3 no meu joelho. Sim. Eu tenho indicação de prótese desde 2016. Ah, é? Por excessos. Sim. Como você viu, eu competia. Então, assim, como eu falei... Eu jogava vôlei. Menos é mais. Vôlei, só pulava, sem nenhum fisioterapeuta. Moleque faz... Eu lutava, a meta era não apanhar. O seu era porrada mesmo, né? A meta era não apanhar, mas eu apanhava bastante. Mas então... você esquecia de combinar com o cara, né, pra não bater? Eu tinha que ter um acordo pré-luta, e nunca consegui fazer acordo, eles sempre entravam querendo me matar. Quando eu jogava futebol, sabe o que eu fazia? Eu precisava ficar louco da vida comigo, mas eu ia pro churrasco, vamos jogar futebol? Eu chamava o Beck, eu jogava no ataque. Nunca joguei bem. Jogava no ataque e falava pro Beck, vamos fazer uma coisa? Se você quiser a bola, você me pede. Tá? Não me chuta. Fala, você vai dar? Falei, tenta. Se eu não te der, você me chuta. Cara, me dá a bola, toma. Os caras, você fez isso, vem aqui pra comer churrasco, cara, vem aqui pra me arrebentar. O churrasco é o meu objetivo. Claro, então, mas tinha uns que entravam e chutavam mesmo. Né? Eu não sei o caso da competição. Não, mas na época era falta de informação. Né? Sim. Então, e eu gostava de fazer. O que eu aprendi com isso é que a lesão não é o seu limite. A limitação é seu limite momentâneo e pode ser permanente? Pode. Sim. Só que se for diagnosticado como permanente, você vai ter que criar situações e ferramentas para que você possa trabalhar dentro daquela limitação de forma segura e tentar recuperar a autonomia que aquela limitação te tirou. O que não dá é, por exemplo, você estava ali deitado e você percebeu na sua narração que o seu incômodo não era não conseguir urinar sozinho. Também era isso. Mas você estava mais preocupado com o bico do teu filho. Que você não queria incomodar. Você percebe o quão isso é errado? Eu sei. Então, mas isso é de todos nós, não se penitencie por isso. Nós somos assim. Eles me deram um sininho, cara, que eu tocava o sininho que nem um maluco. Acho que eu ficava no quarto e falava assim, acho que outro ouviu. Tinha pesadelo. Escondi o sininho, falei, não precisa do sininho, ninguém vem mesmo. E de novo, o que você precisou para tentar se levantar? Puxar
empurrar Foi. e agachar. Foi. Era exatamente o que você precisava fazer para ter o quê? Autonomia. Percebeu que também foi passageiro? Não foi o tempo que você gostaria que fosse, que você queria que fosse assim, ó, tá resolvido. Não foi. Demorou alguns dias, talvez meses. Mas você tá aqui agora, sentado na minha frente, estava em pé, estava andando. Então, assim, não desista de você nunca. Não, o pessoal estranha, ninguém acredita que faz 2 meses que eu... Mas graças ao meu fisioterapeuta, Sim, graças à força de vontade também, vontade de querer, falei, gente, não tenho mais o que me impede. E o Então mérito vou fazer. é sempre de quem está fazendo. Então o fisioterapeuta é excelente, maravilha, parabéns, mas o mérito é seu que seguiu. Sim. Porque o cara pode ser excelente. Se a pessoa, ele vai 3 vezes por semana, eu faço todo dia. Se a pessoa não seguir... Acordo 6 horas da manhã, mas hoje já furei, hoje já não deu por causa do programa de rádio e tal. No meu espaço as pessoas chegam lá assim, Rodolfo, você me salvou, olha o que você fez pela minha esposa. Eu falei, não, eu não fiz nada. Nós indicamos o caminho e as formas para que a pessoa possa tentar ter bons resultados. Nada garante que a pessoa vai ter um bom resultado, mas que ela vai ter resultado, ela vai. Tudo depende dela. Tudo depende de quem está lá, de quem está se propondo a fazer. O que as pessoas têm hoje também é uma distância causada pela tecnologia. Isso aqui distancia tudo. Sim. Tem gente que faz, não, eu vou fazer com a fisioterapia com o fulano X3PO. Com o Rodolfo, que é educador físico, mas é especializado e quer que eu faça consultoria por aqui. Existem casos que a gente faz, não tem problema. Mas grande parte dos casos não dá certo, por quê? Manda vídeo, faz a consultoria, faz tudo certinho, a pessoa não faz. A pessoa não faz e depois liga, ó, não deu certo. Você fez? Não, eu fiz. Então faz para eu ver, me manda um vídeo. A pessoa não tem ideia. Ela nem lembra do que eu passei. E aí você vê que a pessoa não lembra. Faz, safado, olha que safado. É só fazer, a solução está em você, criatura. E não é uma vez que você vai fazer. Não são 2 vezes, não são 3 vezes. Tem que fazer durante um tempo. Esse tempo vai de acordo com a sua enfermidade, com o seu problema. A média para que você tenha saúde muscular e articular são 2 sessões semanais. Olha. Se você não consegue se organizar para fazer 2 horas de exercício, 1 hora em cada dia, com espaçamento. Exemplo, você faz uma sessão segunda, faz uma sessão na quinta. Faz uma sessão na terça, faz uma sessão na sexta. Faz uma sessão na quarta, uma sessão no sábado. Tem que ter o tempo de regeneração tecidual. Se você não tem 2 horas para se dedicar a você, por que você está se dedicando para os outros? Você sabe que você me convenceu, viu? Assim que acabar o podcast, vou telefonar para o cara e remarcar. Vou fazer hoje, eu vou remarcar o meu compromisso de hoje. Ou vai dormir um pouquinho mais tarde e faz ainda hoje. As articulações, eu vou dar exemplos básicos, tá? Porque tem N problemas. Articulação lubrificada com sobrecarga, ela trabalha com um sistema chamado empilhamento. Se você pega uma frigideira antiaderente na sua casa, vai fazer um omelete lá, você põe um pouquinho de azeite ou óleo, você passa um papel toalha para tirar o excesso. Não fica brilhante, porque tem um resíduo ali. Se você deixar lá 2, 3 dias, aquilo lá some e fica opaco de novo. Mas se no outro dia você fizer alguma coisa que você faz a mesma coisa, pinga, passa o papel toalha e deixa resíduo. Pinga, passa papel toalha e deixa resíduo. As articulações são assim. Por isso que exige-se a periodização. Você trabalhou, estimulou a lubrificação. Seu corpo recolhe aquela lubrificação porque não está mais sob trabalho, ficou resíduo. E aí você trabalha depois de um tempo, deixa de novo resíduo. E se você faz isso com periodicidade, você vai conseguir um resultado satisfatório. Onde as pessoas mais se lesionam numa academia? Não interessa se é idoso. Eu vejo muito jovem que chega no meu espaço com um problema desse. Cara, eu treino há 2 anos, aí eu fiz uma viagem para sei lá onde, fiquei 1 mês fora, voltei, pô, me arrebentei fazendo não sei o quê. Por quê? Porque viajou, ficou comendo, dormindo, assistindo coisa, passeando, a articulação perdeu a lubrificação. Foi na academia, você vai em hotel, vai viajar, academia é lugar que você pode se esconder. Perdeu a lubrificação. Sim. Volta para academia, a musculatura não foi embora. A pessoa não perde todos os músculos, tem uma queda. Perde um pouco de força, mas tem total autonomia e consciência. Vai voltar para academia, nos primeiros 15 dias quer levantar o que levantava 1 mês e meio atrás. E aí começa a ter dor. 2 vezes por semana é o ideal? 2 vezes por semana é o indicado pela Organização Mundial de Saúde e é o que foi detectado pelo Dr. Santarém no Instituto Biodelta junto à Escola de Medicina da USP, que é o suficiente para que você tenha resultados de saúde satisfatórios. Se você quer desempenho, você pode conseguir o início do desempenho com 2 sessões semanais.
Conforme a sua reação, que é uma impressão digital, a gente tem cada um a sua. Conforme a reação de cada um e a pessoa tendo evolução, ela pode fazer 3 vezes por semana, esperar o corpo se adaptar, o corpo se condicionar, e aí você vai fazer 3, 4, 5 e por aí vai. Até quem treina todos os dias, você fala assim, pô, mas o cara não dá o descanso regenerativo que você citou. Oh, criatura, para. Ele não treina tudo todo dia. Ele vai treinar, exemplo, que a gente brinca que é treino Tiradentes lá na Conats. E outras, idosos são fontes de cultura, tá? Sim. Você tem cada uma. Treino Tiradentes é quando a pessoa fragmenta o treino em membros, né? Então, tem pessoas que treinam todo dia, mas segunda-feira é perna, parte da frente. Terça-feira é peito. Quarta-feira ele vai fazer perna, parte de trás, porque daí descansa as articulações de cima. Eu faço o mesmo exercício todo dia. É errado? Depende. Se você faz com peso corporal e você não tem nenhum tipo de limitação e está condicionado para isso, desde que você não tenha dor, tá ótimo. Só que esse tipo de coisa faz manutenção de algo que você tenha fisicamente. Eu faço agachamento, caminhada. Perfeito. Não existe sobrecarga. A sobrecarga é você. Se isso te gerar dor ou incômodo, você vai ter que fazer 2 análises. A primeira é, será que eu estou apto a fazer isso? Porque você tem uma condição clínica. A segunda é você falar assim, por que eu estou tendo dor? Pega um profissional para avaliar a cinesiologia dos seus movimentos e você vai falar assim, pô, tem um desvio de padrão. Corrige o padrão, pode fazer voltar todo dia. O que não dá é para você gerar microlesão, entrar com sobrecarga. Hoje, aqueles bolsos, fazer aquelas malhação que se arrebenta o negócio. Existem pesquisas que nos mostraram que só caminhar você perde massa magra como um sedentário. Então, só caminhar é melhor do que não fazer nada, porque você vai ter alguns sistemas ativados e tendo manutenção, como cardiovascular e respiratório. Só que o músculo esquelético, ele vai se perder como uma pessoa que não caminha. Por quê? Porque o estímulo é irrisório. Seria melhor correr? Para quem pode. Que pode. Eu não vou falar que pode, de repente tá cheio de idoso correndo para ir. Não, depende da articulação. Lá fora, os idosos começou a passar correndo aqui. Depende da articulação, depende de você ter ou não alguma enfermidade ou alguma limitação. Mas correr tudo é avaliação. Também, tudo é avaliação e é individual. Mas seria melhor se a pessoa tiver condições. Se tiver, sim. Porque hoje um disco intervertebral, por exemplo, quem tem hérnia de disco alguns anos atrás, não pode com impacto. Não pode com... Com hérnia de disco, pode correr? Dependendo da situação. Sim. Qual é a situação? Que eu tenho hérnia de disco. A limitação é a dor. A limitação sempre é a dor. Se você consegue um quadro de analgesia, que é você estar ausente de dor, ou estar com uma dor suportável, inicia com uma caminhada. Não deu dor. Puta, piorou um pouquinho. Intervala, vai dar a caminhada outro dia. Até que você condicione e consiga fazer todos os dias. Antes de começar a correr, começa com leves trotes durante pequenos percursos e vê como é a reação. Por quê? É como uma esponjinha que você põe na pia e a pia está molhada. Se você põe a esponjinha na pia, ela vai continuar seca. Ela vai absorver um pouquinho de líquido aqui embaixo e vai continuar seca. Se você afofar a esponjinha e ficar fazendo isso, ela vai ficar úmida até o topo, não vai? Porque ela vai absorver água. É assim que o disco intervertebral se regenera ou se faz a manutenção dele mesmo. Tanto é que o pessoal fala assim, minha coluna secou. Porque o disco se desidratou, extravasou e criou hérnia de disco. Quando você tem os pequenos impactos, você ajuda na manutenção daquela articulação e daquele tecido. Então, caminhar e correr hoje já é cientificamente comprovado que traz benefícios. Mais do que se você ficar deitado tomando um anti-inflamatório analgésico. Porém, se você tiver com um quadro de dor, procura um médico, não sai correndo, pelo amor de Deus. E inicia um trabalho gradativo. Não é para você sair fazendo loucura. Faz gradativamente. Cara, você quer correr? Eu consegui, fazia 5 anos que eu dava volta residencial. Já consegui fazer 3 vezes, 3 dias eu já dei. Já estou pensando em dar 2 voltas. Então, mas você começou com uma. Sim. É isso. O problema é que tem pessoas que falam assim, consegui dar uma volta, vai lá e vai para 10 voltas. Sim. A chance disso daí criar problema é grande. Você tá com uma volta, parte para 2. Verifica como você fica nos dias que se seguem. Por quê? A dor tardia, que é o acúmulo de toxinas, ela ocorre de 24 a 48 horas. Não é no dia. É até o treinamento de força. Você tem aquela sensaçãozinha de que tá queimando, que a pessoa fala, nossa, eu não vou conseguir. Nossa, eu não vou conseguir. E a pessoa para. Assim que ela para, a sensação vai diminuindo, daqui meia hora você não tá sentindo nada. Só que no dia seguinte,
meu Deus do céu, Dói o que tudo, eu fiz? não é até a alma. É Até a alma. desagradável, mas isso é normal, é a fisiologia do nosso corpo. Tem uma estatística que fala que a pessoa depois de 50, 60 anos, não sei se foi o Ronaldo que me falou, alguém me falou, que depois dos 50, 60 anos, tem uma média, a pessoa cai 2 vezes por ano. É isso mesmo, e dessas 2 vezes, o percentual, não lembro, o percentual de quebrar o quadril é muito grande. Desses que quebram, 80% vem a falecer. É isso mesmo, esse dado? É fratura de quadril e fêmur. Sim. Porque os ossos, quando se fraturam, principalmente ossos grandes, como do quadril e do fêmur, eles soltam substâncias na corrente sanguínea. Então não é que a pessoa caiu, fraturou, vai morrer. Não, leva um tempo. Porque aquela substância vai entrar na corrente sanguínea, vai ficar circulando e vai começar a se depositar em tecidos que não podiam. E que vão atrapalhar até a atividade cardíaca. Isso leva em torno de algumas semanas. E aí a pessoa entra em óbito. Mas ela estava andando, ela estava no hospital, fez cirurgia. Bem, pois é, mas as substâncias já estavam na circulação e não tem como filtrar isso. Então isso é uma causa de morte importante no idoso. Eu te dei exemplos quando eu entrei aqui de Marisita, do senhor Sérgio Lioi, idosos que tinham sofrido quedas. Graças a Deus não tiveram fraturas importantes nesse nível, mas por conta da queda ficaram imobilizados durante alguns dias, menos de mês, e isso fez com que eles tivessem dificuldade de se levantar. Não, o que aconteceu comigo, eu estava indo para fazer um programa de televisão e eu cheguei na porta, eu não encontrei meu sapato, aquele sapato é aquele sapato que você gosta. Aí acho que eu pus um que era do Patati Patatá, que tem uma ponta enorme. Grandão. E eu só brincando com o pessoal, fui brincar com os caras lá, e entrando no estacionamento, passava o caminhão, então eu fiz um buraco. Eu dando tchau, virando aquele costa, eu meti o pé do Patati Patatá, pus o pé no buraco. Rapaz, sabe aquele que você vai cair, mas sabe que vai cair, mas você tenta equilibrar? Eu imaginei o 14 bis aterrissando, cara. Eu ralei toda a perna, bati a cabeça, rasguei a orelha, rasguei o calço, rasguei o joelho. Foi um estrago enorme daquilo. E eu conheço os médicos que eles não me deram sossego até eu fazer uma radiografia de quadril e de fêmur. Vai fazer negócio. Fala, mas não está doendo. A dor é normal, porque eu estava com artrose. Não, isso não é normal. Vai fazer que a gente que não sossega. Isso é crucial. Sim. E isso daí, a queda, você teve um enrosco do sapato do Patati Patatá. Do Patati Patatá. Só que, não estou dizendo que foi a causa, tá? Mas há uma probabilidade, assim, muito alta, eu diria quase de 90%, que foi falta de força suficiente de retomada. Por quê? Você está com um degrau aqui ou buraco que o sapato enganchou, você não teve potência para tirar e fazer isso aqui, ó, tuque. Botar o pé com força na frente. Sim. Isso é potência. Potência é força mais velocidade. Quando a gente tem ausência de força ou diminuição de força, a gente perde essa capacidade de retomada. Esse é o maior motivo de queda no idoso. Porque, mas eu ando bem, eu nunca caí, mas eu passei a cair. Pois é, o primeiro sinal de diminuição de força é queda. Porque você não tem o poder de retomada. Tem idosos que estão andando numa boa e quando caem, batem o rosto. Aí você fala, poxa, mas a pessoa não botou a mão. Para nós é fácil falar. Só que esse tempo de reação exige potência, que é força mais velocidade. Musculação, isso, músculo para... Força. Você vai ter que fazer força. E força é diferente de volume. Você não precisa ser musculoso para ser forte. Olha os atletas olímpicos, aqueles caras que são os powerlifters. Tem atleta de 150 quilos, mas tem aqueles atletas pequenininhos que você fala, como é que esse cara levanta 150 quilos? Por que ele não é musculosão, enorme, gigante? Um fisiculturista é maior do que um powerlifter. Só que o powerlifter, ele levanta... Powerlifter? O que é o powerlifter? É aqueles caras que levantam a barra do chão e levantam... São grandes, enormes, com aqueles pesos enormes. Sim. Então são 3 movimentos básicos. Adivinha quais são os 3 movimentos básicos? Agachar, supino, que é empurrar, e o levantamento terra, que é o puxar. Não é à toa que são os 3 movimentos básicos do ser humano. Eles estão exemplificando, e foi desses 3 exercícios que nasceram todos os equipamentos de academia. Então, se a pessoa tem força nesses 3 movimentos, ela tem autonomia. Mas eu tenho articulação. Não importa. Você vai lá e consegue fazer. Tony Stella, uma senhora também que nos deixou, mas estava com artrose nos 2 joelhos. Cliente do Dr. Adriano Leonardi. Olha. Ele fez um bloqueio de nervo lá e ela voltou a não ter dor no joelho, continuou subindo e descendo escada, deixando o filho maluco. Por quê? Ela dava um jeito. Porque ela tinha força.
Então ela se apoiava com as mãos no degrau e não flexionava o joelho, mas subia a escada e brigava com todo mundo que queria tirar ela de lá. Se você pudesse dar um conselho pro pessoal, o que você falaria? Não desistam. Não desistam. Nunca. Não importa se você está na cama. Não importa se você está com uma cirurgia marcada. Se você treinar antes da cirurgia, você tem um pós-cirúrgico melhor. Dona Ana, 80 anos de idade, prótese bilateral nos 2 joelhos. Nos 2 joelhos. Só que quando ela fez a primeira prótese, ela ficou quase 1 ano sem andar direito. Por quê? Já tinha, acho que 71, 72. A prótese do outro lado começou a soltar, porque ela tinha problemas ósseos. O médico falou, vamos fazer a prótese no joelho. Ela não queria. Meu Deus do céu, vou fazer prótese, de novo, vou ficar sem andar. Eu falei, mas peraí, dona Ana, ela já treinava conosco alguns meses. Dá o telefone do médico. Doutor, é isso, a gente faz isso, nós temos especialização assim, assado. Se o senhor permitir postergar essa cirurgia, me dá mais 3 meses, que daí a gente dá ênfase em membro inferior. A gente fortaleceu do jeito que dava. Ai, não dava para fazer leg. Tudo bem, não dá para fazer leg, não dá pra... A gente tem N alternativas. Vamos fortalecer o suficiente para ela ter um mínimo de chance de pós-cirurgia com sucesso. Fez a cirurgia no final de novembro, com 80 anos. Em janeiro, estava andando com auxílio de andador. Em fevereiro, estava andando de bengala. Ou seja, 10 anos da primeira prótese, que ficou 1 ano e cacetada sem fazer nada. Quando fez a segunda prótese, 10 anos mais velhas, provavelmente com um monte de outros problemas, em 2 meses a senhorinha estava em pé. Ah, mas ele estava com andador. Pois é, 10 anos atrás ela ficou 1 ano sem ficar em pé. Então, olha o benefício que a força pode te trazer. Isso não importa seu volume muscular. É como você trabalhar hardware e software. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando você tem um músculo fraco, ele tem uma quantidade de energia chegando, estou falando como leigo, tá? Você chegou com uma tomadinha de 110 e ligou seu liquidificador, que é seu músculo. Se você trabalha a musculação, você vai lá, empurra, puxa, e agacha e sobe, faz força com as pernas, você fazendo com que o seu músculo trabalhe. Só que para ter hipertrofia, que é o ganho de massa, você mostrar para as pessoas que você está ficando forte, você tem uma somatória de ações para que isso ocorra. Só que se você não alimentar melhor, não fizer superávit calórico, não tiver um bom descanso, todas as qualidades de vitaminas e minerais, você não vai ter hipertrofia. Então você não vai mudar. Você vai fazer esforço lá 2, 3 meses, você vai olhar no espelho, você está igual. Porém, aquele seu liquidificador que estava funcionando em 110, hoje tem 220. E quando você liga o liquidificador 110, quando você liga no 220, se você deixar lá, vai queimar. É a mesma coisa. Você vai fazer força, você não vai mudar sua alimentação, você não vai mudar seu tempo de descanso, você vai continuar com sua vidinha. Sim. Não tem problema. Só que você está botando mais energia naquele negocinho que antes estava com dificuldade de fazer força. E vai funcionar melhor. Você vai olhar no espelho, eu não mudei. Pô, mas eu estou subindo melhor a escada, eu estou levantando. Você quer dizer, os resultados eu não estou mais tocando fáceis, os fininhos né? pro meu filho fazer força. E segue a vida, cara. Vai lá, curte que Deus te deu. Rodolfo, eu só posso falar uma coisa, cara, te agradecer pra caramba, porque uma coisa que você me convenceu, acabou aqui, eu já vou telefonar aqui, cancelar o cancelamento, vou fazer a fisioterapia hoje. Eu vou perguntar pra ver se é verdade, vou fazer, você tá sendo demagogo aqui. Não, vou fazer sim, cara, vou remarcar a gravação que eu tinha. Eu que eu tinha à noite. Vou fazer sim, uma promessa que eu tinha pra você. De verdade. Mas vai ser uma troca. Eu faço isso, você prometer que volta. Quando você quiser. Você volta, você promete? Quando você quiser, Roberto. Cara, é uma delícia falar contigo, cara. Você é um cara fantástico. Olha a carinha eu confesso dele, que eu tava tímido quando eu aqui. cheguei aqui. Eu falei, meu Deus, eu tô sem dormir, eu tô sem comer, tô estourando o sistema imunológico no vinagre. Você me deu um plexo direto no fígado aqui. Isso daqui. Espero que tenha sido proveitoso para que você cuide de você. Essa é a minha maior briga no meu espaço. Você me convenceu realmente, eu vou fazer isso, cara. Agora você está falando, eu estava passando toda essa história para mim. Falei, puxa vida, eu cancelei 3, hoje é o terceiro dia, faço 3 por semana e cancelo o terceiro. Hoje. Fazer quando? Segunda-feira já tem outra coisa, que quarta-feira já tem outra. Se você deixar depois você não tem depois. Seu depois é menor. O seu depois pode ser mais difícil, o seu depois pode ter menos tempo. Sim. O seu depois pode te dar benefícios menores do que o hoje. Sim. Não deixa para depois. Cara, fechadíssimo, cara. Você é um cara maravilhoso. Gente, este é o Rodolfo Beltrame. Dá suas redes sociais. Meu nome, Rodolfo Beltrame ou clínica.conatos. Pode me achar nos dois. Clínica.conatos. E agradecer. Gostou do estúdio?
Adorei. Maravilhoso Adorei. aqui, né? Se você quiser fazer, vem, procura aqui o Pocket Studio. Pocket Studio. Entra na internet, também tá aqui embaixo o Pocket Studio. Dá uma entradinha, você marca do jeito que você quiser, tá? Agradecer a Cris. Gostou? Olha, assim que eu tô até encabulado com o meu presente, olha ó. que bonito aqui. Muito legal. Assim, que dá sempre um presentinho pra gente personalizado. aqui, né? Obrigado pra Cláudia, Paty também, filha dela, todo o pessoal maravilhoso. Agradecer todo o apoio que vocês deram pra gente, ó. Desejar um beijo, gente. Aqui, ó, podcast Doutor Bactéria é isso. Levando informação, auxílio a quem puder ajudar. E só que hoje, quem foi ajudado fui eu. Verdade. Você precisa te agradecer. Obrigado, senhor. Maravilhoso. Eu que agradeço, doutor. Tchau, gente. Tá? Não esquece, hein? Segue a gente, clica no sininho e volta para cá. Sempre com pessoas maravilhosas, que nem Beltrame aqui, que nem o Rodolfo Beltrame. Pessoa fantástica. Obrigado por você ter vindo, querido. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.